Nesse vídeo eu vou te dar 5 motivos pelo qual acreditamos que ainda nós não chegamos no fundo desse bear market. E com isso eu vou te municiar com conhecimento de que do preço atual que nós estamos agora, sim, ainda nós vamos ter queda de aproximadamente mais 35% para baixo. Como eu sei disso? Análise gráfica, dados on-chain e análise de sentimento. E se você ficar até o final desse vídeo, no final eu vou te dar uma dica bônus de como se preparar para esse momento de capitulação e de descrença. Mas deixa de enrolação, bora para os gráficos. Meus heróis, o primeiro motivo pelo qual o Bitcoin ainda ele não atingiu o seu fundo de mercado nesse nosso bear market é levado em consideração o percentual da queda dos outros ciclos. Então vamos lá, nós vamos fazer uma análise rápida do bear market de 2014, 2018 e 2022. No bear market de 2014, nós tivemos uma queda do Bitcoin de aproximadamente 86%. Já no bear market lá de 2018, nós tivemos uma queda de aproximadamente 84% desde seu topo histórico. E quando a gente leva em consideração o nosso último bear market, que deu início lá no final de 2021 e perdurou todo 2022, nós tivemos uma queda de aproximadamente 77%. Então, meus heróis, se a gente for verificar esse percentual de queda, 86, 84, 77. Nós acreditamos fielmente que, com o passar dos ciclos, essas quedas estão diminuindo. Tá? Se nós tivermos aproximadamente uma queda de 65%, muito menos do que o bear market passado, que foi 77%, nós já teríamos consolidado um excelente fundo. Então, atualmente, o Bitcoin ele teve uma queda de aproximadamente 52%. E é por isso que nós acreditamos que ainda onde nós estamos, ainda dá para ter uma queda de mais 35%. Muito saudável, mais 35% a partir do ponto que nós estamos hoje. E o Bitcoin se encontra nos 68.600. Então, tendo uma queda de mais 35%, nós vamos chegar lá nos 44%. Guarde esse número que nós vamos conversar mais adiante. Segundo motivo, todo bear market ele tem duas fases. Em meio de ciclo, no bear market, no meio do bear market, e lá no final, que é a capitulação final, aonde o último sardinha vende para o mercado subir. Então, quando eu verifico o meu bear market de 2022 e eu vou verificar esse nosso ciclo agora atual, nós temos bem construído essa alta com essa alta, que veio desde lá da nossa reversão de tendência. Nós temos essa baixa e esse período de capitulação, nós temos essa baixa e esse mesmo período de capitulação. Nós tivemos desenhado essa alta com uma pequena queda e chegamos ao topo histórico. Nós também tivemos bem desenhado essa alta, essa pequena queda e um novo topo histórico. Então é muito semelhante. Com isso nós tivemos agora, já no bear market, nós tivemos essa queda, nós tivemos esse período de uma tentativa de topo novamente, muito semelhante ao que ocorreu aqui. Essa aqui era essa tentativa de topo, que foi que consolidou numa bandeira, para que depois a gente viesse ter essa queda. E após essa queda, nós vamos consolidar novamente uma bandeira, seria um período de meio de ciclo, que nós acreditamos que é o que está ocorrendo agora, para que, por fim, nós tenhamos o último período de capitulação. Então esse é o nosso segundo motivo. Nós acreditamos que nós estamos, nesse momento, nessa faixa bem aqui, que coincide com a nossa metade desse nosso bear market. Terceiro motivo. Quando nós utilizamos indicadores de análise gráfica de multiciclo, entre os diversos que a gente pode citar, a gente vai marcar somente dois, que seria o nosso Gaussian Channel, que a gente vai verificar como se comportou em todos os últimos 3 ciclos e vamos já ter mais ou menos uma visão de como é que ele vai se comportar nesse nosso ciclo atual. Então o canal do Gaussian Channel, nós utilizamos ele como a nossa tomada de decisão para entrada e saída do mercado, isso em todo determinado ciclo. Então, quando a gente leva em consideração lá o bear market lá de 2012, quando ele entrou para dentro do canal, mais especificamente nesse candle,
Para o investidor estrategista, aqui já era momento de considerar que nós já estávamos entrando no bear market. Então ele entrou, teve esse período lateral que coincide com a metade do canal, depois ele rompeu para baixo do canal e ele ficou lateralizado nesse período, que é o que nós falamos sobre nossas melhores oportunidades, que é o nosso período de capitulação. Então isso ocorreu em 2014, lá no ciclo de 2018, no bear market de 2018, a mesma situação. Ele veio, quando ele entrou no canal, nesse candle semanal, ele chegou a lateralizar, que seria aquela capitulação de meio de ciclo, veio para baixo do canal do Glauson Tino, onde ele consolidou a capitulação final. O mesmo cenário ocorreu no bear market passado. Ele veio para baixo do canal do Glauson Tino, quando chegou aqui ele já indicou para investidores estrategistas que nós já estávamos em início de bear market. Teve esse período de lateralização de meio de ciclo, esse período de capitulação, meio de ciclo, para que ocorresse aquela maior queda e fizesse a capitulação final. E levando em consideração ao nosso bear market, a mesma situação. Ele veio para baixo do canal, nós ainda estamos construindo essa ideia. Já veio esse período de lateralização no meio do canal do Glauson Tino e já veio para baixo. Então, nós estamos aguardando chegar nesse determinado ponto. Meu herói, somente essas explicações aqui ela já merece o like. Se esse vídeo fizer sentido para você, eu convido que você se inscreva, curte, compartilhe. Aqui a gente te entrega conteúdo de qualidade, certo? Mas deixa de papo, vamos voltar para os gráficos. Outro indicador que também nós utilizamos de multiciclo, ele leva em consideração a nossa média de 50 períodos, que é a nossa SMA 50. Quando nós verificamos todo o comportamento em todos os últimos 3 bear market, nós verificamos que toda vez que a nossa média de 50 períodos ela é rompida para baixo, ela já sinalizou que aqui nós estávamos no bear market, isso em 2014. Mesma coisa 2018, no bear market 2018, ela veio para baixo, já sinalizou que nós estávamos em período de bear market, tocou, fez um pequeno reteste e veio consolidar mais queda. Aonde que foi contabilizado que nós estávamos começando um novo ciclo? Quando nós passamos acima da nossa SMA 50. E no bear market passado, a mesma situação. Com exceção desse período aqui, que foi o Quest 2020, que tem muitos estudiosos que não consideram essa faixa, que informam que se não fosse esse cisne negro, nós íamos passar direto. Ele veio, tocou na minha média de 50 períodos, fez o nosso topo histórico. Quando ele chegou bem aqui, ele já informou para o investidor estrategista que nós estávamos adentrando o período de bear market. Então, adentrando esse período de bear market, ela fez o reteste e veio consolidar mais queda. Até chegar em período de consolidação, até chegar em período máximo de capitulação, que foi essa faixa que nós construímos bem aqui embaixo. E já vou te informar o motivo e o racional para construir esse caixote aqui embaixo, levando em consideração todos os ciclos. Então ela veio para cima, tocou, veio para cima, chegou próximo, tocou, veio próximo, tocou. Opa, quando chegou bem aqui, que vai coincidir com a entrada do meu canal do Glauson Channel também, ela informou que nós já estávamos adentrando a bear market. Então nós vamos esperar um reteste para que a gente possa fazer algumas vendas para recomprar aonde? Bem mais aqui embaixo. E a cereja do bolo, meus heróis. O quarto motivo pelo qual nós informamos que ainda nós não alcançamos o fundo e que ainda nós vamos ter maiores quedas. Quando nós verificamos o preço realizado do Bitcoin, o preço realizado hoje, ele se encontra onde? Nos 55 mil. Vamos lá verificar no dados on-chain. Preço realizado, CVDD e MVRV. Então o preço realizado hoje do Bitcoin, ele se encontra lá nos 54.900. Nesse sentido, tá aqui 55 mil. Nesse sentido, essa faixa ela já está chegando bem próximo do nosso período, do nosso preço realizado. O que seria o preço realizado? É a média da última movimentação de todos os bitcoins possíveis. Como eu falei que eu ia te entregar uma dica bônus, foi o que nós fizemos, já analisando todos os ciclos desde lá de 2014. Quando o preço realizado ele chegou, o preço do Bitcoin ele veio para baixo do preço realizado, que é essa linha de laranja que nós trouxemos para cá para a nossa análise gráfica, nós marcamos nesse caixote a entrada dele abaixo, porque nós acreditamos que essa faixa aqui é a melhor faixa de compra de Bitcoin. São períodos de extremo medo, são períodos de capitulação, é aqui que o investidor estrategista ele vai fazer suas compras. E quando ela veio para cima, nós fechamos o caixote. Então nossas melhores oportunidades vão estar nesse ponto bem aqui. Assim como ocorreu lá em 2018, quando esse candle vermelho ele veio para baixo do meu preço realizado,
nós fizemos essa marcação. E ela saiu aonde? Quando esse candle de verde veio para cima. Então esse período aqui foi o período das nossas melhores compras nesse determinado ciclo. E assim ocorreu no bear market passado. Quando esse candle veio para baixo, a pessoa realizar, nós marcamos esse caixote. E quando ele veio para cima, nós consolidamos com essa melhor faixa. Então esse é um dos motivos, e diga-se de passagem, é o motivo principal da nossa análise, pelo motivo pelo qual nós acreditamos que ainda nós não estamos no bear market. E se for consolidar aqueles 35% que eu acredito que vai cair mais, nós vamos chegar bem próximo ao fundo desse caixote. E quem é que vai nos informar esse fundo desse caixote? Se aqui eu tenho o preço realizado, outro indicador que nós utilizamos é o CVDD. Então toda vez que o CVDD, o preço do Bitcoin ele chegou próximo do meu CVDD, ou no topo do CVDD, ele marcou o fundo. Isso ocorreu em todos os bear market. Nosso bear market passado, ele consolidou o fundo. Então ocorreu lá em 22, ocorreu lá em 18 e ocorreu lá em 2014. Então, o nosso CVDD, diga-se de passagem, no ciclo passado, ele foi bem no olho da mosca. E essas compras, elas são muito rápidas. Nós já falamos aqui como é que deve ser feito esse processo dessas compras, muito rápido. Então o CVDD hoje, ele se conta no valor de 47.132. Se conta bem aqui, aproximadamente bem aqui. Se conta bem no meio do canal. E a faixa final que nós temos, que seria o fundo do fundo, isso lógico, é uma faixa. Nós até replicamos aqui no nosso preço realizado 20% abaixo. Ele também coincide com o nosso MVRV. Nós utilizamos o MVRV tradicional e quando o MVRV se iguala a 1, ele é o nosso preço realizado. Abaixo de 1 ele começa a dar os descontos. Então 0,8 do meu MVRV, ele é igual a 20% de desconto depois do toque do meu preço realizado. Então as melhores oportunidades do ciclo do Bitcoin, elas ocorreram aproximadamente aqui. São muito raros, são poucos os períodos que ele faz esse toque, é muito rápido. Se o preço realizado hoje do meu Bitcoin, ele se encontra, o preço realizado ele se encontra lá nos 54.900, então quanto é que vai dar esse desconto? 54.900 vezes 20% de desconto. Estaria ali nos 44. Que vai coincidir certo com o final desse nosso triângulo. E que é essa dita marcação aqui que nós temos, que é 20% depois do meu preço realizado. Perfeito, meus heróis? Então, como o nosso intuito aqui não é de esconder nada, eu vou deixar no card bem aqui em cima uma videoaula que eu acredito que seja uma das mais importantes para o investidor que está entrando agora, que são os pontos de compra, que eu acabei de entregar aqui para vocês. Tocou no preço realizado, eu começo a intensificar minhas compras, vou esperar os 47 chegar no meu CVDD, e lá nos meus 45 eu vou ter esse desconto de 20%. Depois do meu preço realizado aqui é o meu 0,8 do meu MVRV. Bem aqui em cima tem um QR Code da nossa comunidade gratuita, onde todo dia eu tento passar uma informação do que eu estou vendo. Isso é baseado em análise gráfica, dados on-chain e análise de sentimento. Então eu convido que você participe, entra, deixe suas perguntas lá e na medida do possível nós vamos respondendo. E o quinto e último motivo pelo qual nós acreditamos que ainda nós não estamos no fundo é o lapso temporal. Fazendo os estudos de todos os ciclos, esse período de queda aqui, ele é de aproximadamente um ano. Está um pouco mais do que 365 dias. Então, se no bear market passado nós tivemos esse período aqui de aproximadamente, colocando aqui, 365 dias. No bear market lá de 2018, 364, 365 dias, 366 dias. Então, é muito saudável nós acreditarmos que nós teremos, no mínimo, esse período de 350 dias ou mais. É por isso que nós colocamos esse final do caixote bem aqui, nesse determinado ponto. Então, hoje, nós ainda estamos aproximadamente a 130 dias. 130, 135 dias. Então, nós temos um lapso temporal bem interessante para essas determinadas quedas, que vai estar lá entre início de outubro até o final de outubro. E para quem ficou até o final, eu vou te dar essa dica bônus. Qual seria a visão agora do investidor estrategista? O investidor estrategista,
ele quer se posicionar no mercado nos melhores momentos e ele não vai acertar o fundo, o que é que ele pode fazer? Começa as suas compras abaixo dos 60 e ele vai dobrar o seu aporte abaixo do preço realizado. As melhores compras ele vai fazer quando nós tivermos 20% abaixo do preço realizado. É muito inteligente que o investidor estrategista, abaixo dos 60, ele faça essa técnica e ele dobre o seu aporte abaixo do preço realizado. Por quê? Porque no bear market passado, o preço realizado bateu nos 21 e o fundo chegou nos 15.400. Então quem comprou no 21, no 20, no 18, nos 16 mil, não fez nenhuma diferença, porque ele distribuiu aonde? Lá nos 108, lá nos 111, lá nos 124 ou no all time high. Isso está tudo construído aqui no canal porque nós fizemos essas vendas. Se eu fosse utilizar somente um indicador para me posicionar, tanto em momentos de bear market como em momentos de bull market, qual indicador eu utilizaria? Então eu vou deixar no card aqui em cima. Se esse vídeo fizer sentido para vocês, eu normalmente convido que você se inscreva, curte, compartilhe e vamos seguindo junto. Tenham todos uma boa tarde.